Boa noite, minha querida aluna, meu querido aluno, seu querido professor Alas Gabriel Breviário, né, nesse curso de pós-graduação, curso técnico que você está realizando. Lembrando que nesse módulo de ensinamento, essas aulas dos componentes curriculares, formação docente 1, formação docente 2, formação docente 3, formação docente 4, elaboração de TCC, são 5 componentes conhecidos no modo de encerramento de todos os cursos de pós-graduação lato sensu, também cursos técnicos da Universidade Online Aliança Sapiente, visando a preparação, né, sua, né, como minha aluna, meu aluno, para que você lecione, né, na educação. Isso, né, que ferramente você, no caso da inclusão, da diversidade, né, da docência, da pesquisa, para que você, nesse caso já seja professor ou professor, se torne melhor preparado para a sua atuação em docente, em docência e pesquisa. Caso não seja professor ou professor, que você venha a se tornar então um professor, uma professora de sucesso, né? Então, este módulo, essa aula número 6, nessa aula número 6 o tema é Educação Inclusiva e Acessibilidade, né? Então, Educação Inclusiva e Acessibilidade, essa aula 6 do componente curricular Formação Docente 1, para instrumentalizar você, ferramentar você, para que você entenda melhor a questão da educação inclusiva. Para isso eu trago esse artigo científico, hoje é dia 6 de setembro de 2025, 19 horas e 21 minutos, Educação Inclusiva e Diferenças entre Acesso, Acessibilidade e Inclusão, produzido por Freitas, né, da Universidade Federal de São Paulo, né? Resumo. O objetivo desse artigo é diferenciar acesso, acessibilidade e inclusão partindo do pressuposto de que tais categorias têm sido utilizadas como se fossem sinônimas na escolarização de pessoas com deficiência. A construção dessa sinonímia é analisada e criticada. Para demonstrar as diferenças epistemológicas, pedagógicas e políticas dessas categorias, que são estruturantes da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, metodologicamente foram recuperadas as propostas de design universal, analisando-as com a contribuição de autores brasileiros e estrangeiros. Nos diferentes modos de interpretar o uso do design, a especificidade da inclusão emerge como potência política. A conclusão é que na singularidade da inclusão reside a possibilidade de projetar a escola como ecossistema inclusivo. Diretamente, né, relacionado ao tema da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, o objetivo principal deste artigo é discutir como as categorias acesso, acessibilidade e inclusão têm sido utilizadas equivocadamente nas dinâmicas de escolarização de pessoas com deficiência, pois predominantemente são empregadas como se fossem sinônimas. Essa discussão é completada pelo esforço analítico para indicar perspectivas que permitam afirmar que as 3 categorias têm sentidos epistemológicos, pedagógicos e políticos diferentes. Por ser um tema demasiadamente amplo, as perspectivas que serão utilizadas para levar a efeito a diferenciação proposta entre essas categorias têm um recorte gigante e giram ao redor do tema design universal. E não se trata de uma escolha aleatória, é que especificamente sobre design universal e inclusão multiplicaram-se debates internacionais que pouco têm repercutido nas discussões sobre educação inclusiva no Brasil. E é justamente nesta produção acadêmica internacional, predominantemente antropológica, que este artigo encontra argumentos para reivindicar a singularidade da categoria inclusão, uma vez que a produção acadêmica brasileira no campo da educação especial já acumula esforços significativos para demonstrar que acessibilidade e acesso não são categorias sinônimas. E é a complexidade da categoria inclusão que acrescenta um desafio adicional a esses esforços. Desde a década de 1990, no Brasil, a escolarização de pessoas com deficiência e as estratégias para garantir seus direitos educacionais, de modo geral, são temas que têm proporcionado intenso e cumulativo uso corrente das palavras acesso, acessibilidade e inclusão. São apropriações diversas porque essas categorias ora são tratadas como garantias jurídicas, ora como diretrizes pedagógicas, ora como conceituação sociológica, ora como diferenciação antropológica.
ora como organizadores de políticas educacionais, ora como roteiro para desvelar assimetrias sociais. São palavras-chave de um processo ainda em curso, Freitas 2020, que expressam como, no transcorrer de 3 décadas, o país conectou-se com a pauta internacional que consolidou compromissos e protocolos voltados às garantias constitucionais, educacionais e laborais de pessoas com deficiência. São também palavras-chave para que se possa nacionalmente compreender o processo histórico interno de reelaboração crítica da educação especial que há muito está em andamento e que a partir de 2008, com a publicação da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, tornou imprescindível também para a educação especial diferenciar acesso de acessibilidade ambos da onipresente palavra inclusão. Paralelamente, nos últimos 20 anos, tem sido possível reconhecer em vários debates internacionais uma dedicação cuidadosa em relação aos modos de usar as categorias design e design universal para expor princípios inclusivos. São perspectivas que extrapolam o campo educacional e compartilham aspectos imprescindíveis para adensar nossa compreensão sobre o que é e o que pretende a educação inclusiva, mesmo quando não aborde diretamente a presença de pessoas com deficiência. São argumentos, a meu ver, imprescindíveis também para ousar defender a escola pública como ecossistema inclusivo, o que se dá na conclusão deste artigo. Cenário da diferenciação. A publicação do PNEEPEI, para além do extraordinário reforço ao princípio democratizante da escolarização de pessoas com deficiência na escola comum, permitiu que a sociedade brasileira observasse a sedimentação de argumentos que indicavam que a inclusão diz respeito a um processo que extrapola a oferta de serviços específicos para pessoas com deficiência. Essa extrapolação ocorre porque inclusão materializa o convívio com a diferença e, nesse sentido, quer expressar resistência, inclusive jurídica, às estratégias segregadoras historicamente consideradas naturais para pessoas com deficiência. Foi com a categoria inclusão que inúmeras assimetrias sociais radicadas em questões de classe social, raça, etnia e gênero foram percebidas como inseparáveis das situações que associavam diferença de deficiência ao fracasso escolar. Mais do que um documento ou marco legal de referência, a PNEEPI de 2008 também permitiu à sociedade brasileira observar os movimentos políticos da própria educação especial que criticamente já vinha em processo de reconfiguração, engendrando esforços para criticar e superar as práticas de segregação total ou parcial de crianças com deficiência que resultaram das chamadas políticas de integração. A perspectiva de educação inclusiva que o documento mencionado trouxe à educação especial não deve ser considerada simplesmente essência de um roteiro com o qual um argumento da educação inclusiva melhora um conjunto de procedimentos, os da educação especial. Resta inconclusa a tarefa política de afirmar a educação inclusiva como perspectiva que diz respeito à radical transformação da escola. É importante lembrar que foi da própria pesquisa voltada à educação especial que emergiram os sinais de que as palavras acesso, acessibilidade e inclusão estavam sendo utilizadas com certa uniformização de sentido. Entretanto, os possíveis Nunes e Manzini são exemplos de autores cuja densidade argumentativa visava a esclarecer e preservar as características inconfundíveis da acessibilidade. Por isso, para iniciar a diferenciação proposta, serão retomados brevemente alguns desses argumentos, com a intenção de demonstrar o que está sendo afirmado. Acessibilidade. Nunes e Nunes cuidaram de recuperar informações importantes a respeito do uso da palavra acessibilidade cunhada na década de 1940, reconhecendo que a palavra também fez parte do repertório que configurou as criticáveis estratégias de integração no âmbito da educação especial, mas que não permaneceu trancada nos estreitos limites dessas estratégias. A acessibilidade foi cumulativamente apropriada pelas práticas de reabilitação, ao mesmo tempo que foi crescentemente utilizada para abrir espaço aos desenhos livres de barreiras. E é esse aspecto que importa salientar aqui. Na primeira metade da década de 1980, as menções ao campo da acessibilidade enfatizavam barreiras que deveriam ser superadas nos ambientes em geral
e na usabilidade, como diria Ingold, de utensílios os mais variados. No transcorrer desse processo, na maior parte do tempo, predominou uma dinâmica que insistia em disseminar a palavra acessibilidade, expressando uma lógica de customização para a deficiência. Até 1985, a legislação brasileira mencionava acesso e acessibilidade sem estabelecer distinções, mas a busca por novos parâmetros não se limitava à recepção de fundamentos legais. Tanto é assim que socialmente houve receptividade a uma perspectiva que se materializou na chegada dos anos 1990, quando emergiu o planejamento arquitetônico ambiental de comunicação e de transporte, denominado desenho universal, Universal Design. Esse conceito se constitui em uma evolução do desenho livre de barreiras por destacar a diversidade humana, respeitando dessa forma a diferença entre as pessoas, independentemente de possuírem ou não uma deficiência, e garantindo a acessibilidade. A eliminação de barreiras passa a ser um aspecto decisivo na compreensão da tarefa social a ser levada a efeito para garantir acesso. E a obra do arquiteto norte-americano Ronald Mace, criador da categoria Universal Design em 1985, passa a ser continuamente citada, inclusive no campo educacional. Mas, de modo geral, acesso e acessibilidade permaneciam utilizados como sinônimos. O design universal foi seguidamente assimilado como se fosse estratégia de acesso, entrar, e de acessibilidade, usar, apresentando-se desde o início como não o recurso exclusivo para pessoas com deficiência, mas sim como técnica para planejar e configurar locais, utensílios, equipamentos e maquinarias para o uso de todos, independentemente das características corporais e das limitações de mobilidade. Porém, na teia jurídica que estabeleceu os parâmetros legais de acessibilidade, abrangendo a Lei 7.853, de outubro de 1989, até a Lei nº 10.098, de dezembro de 2000, sua razão de ser vai se especializando e, no conjunto, ao mesmo tempo que a norma passa a definir o que são barreiras, essa razão de ser da acessibilidade passa a se expressar mais com regulações adaptativas, ergonômicas e arquitetônicas. Essas dão início a um processo que efetivamente espalha, por exemplo, sinalizadores, placas escritas em braille, aplicação de podotátil no chão, uso de elevadores, etc. A acessibilidade passa a abordar cumulativamente os recursos afeitos aos processadores, leitores, vocalizadores, ganhando importância expressiva em cada gadget da comunicação e integração. Manzini deu tratamento analítico muito denso a esse debate, acrescentando aspectos de grande importância. Por exemplo, analisou como o decreto número 5.296, de dezembro de 2004, em seu artigo 8º, redefiniu o significado de acessibilidade. 1. Acessibilidade, condição para utilização com segurança e a autonomia total assistida dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, do serviço de transporte, dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. 2. Barreiras. Qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento ou a circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação. Na análise de Manzini, é importante entender seu esforço interpretativo para demonstrar que estamos confundindo acessibilidade e acesso e perceber que em ambos os processos, a meu ver, premissas como as do design universal se descaracterizam. Acesso e acessibilidade. O decreto número 5.296, de dezembro de 2004, redimensionou o entendimento tanto de acessibilidade quanto de barreiras, porém é muito importante considerar o que Manzini expõe quando analisa o conteúdo desse marco legal e se depara com acesso e acessibilidade tratados como sinônimo. O autor recupera o que há de específico na acessibilidade e pondera que, por exemplo, é possível ter acesso a determinado espaço e esse ser desprovido de recursos de acessibilidade. Acesso é um vetor de democratização, de ampliação do número de usuários e beneficiários, participantes, votantes, princípio esse que se move sempre com representações da universalização. Já a acessibilidade, Manzini enfatiza isso, diz respeito a produtos concretos que possibilitam uso específico. A acessibilidade é percebida acadêmica e socialmente como inseparável das possibilidades tecnológicas
sendo necessário lembrar que o próprio aparato jurídico relacionado ao tema estabeleceu e disseminou conjuntamente a noção de tecnologia assistiva. Neste sentido, temos um vocabulário próprio, e esse vocabulário, especificamente no universo escolar, foi assimilado como expressão de possibilidades adaptativas as mais diversas, bem como de estratégias para a comunicação alternativa, sendo frequentemente referido como essencial ao modus operandi de salas de recursos multifuncionais. Manzini fez uma observação que tem crucial importância para o roteiro argumentativo desse escrito, e que demonstra o significado que as palavras têm quando percebidas juntas, usadas como expressão de reciprocidade de conteúdo. A observação do autor tem como ponto de partida o argumento jurídico. O Decreto 5.298 inclui na definição de acessibilidade as palavras total e assistida ao contemplar autonomia e insere a palavra acesso à informação. Essa inclusão é interessante porque, ao afirmar que a acessibilidade pode ser assistiva, indica que, na realidade, é possível a construção de espaços ou equipamentos que somente poderão ser utilizados ou manuseados com a ajuda de um mediador. Um exemplo concreto em termos de edificação pode referir-se a um prédio escolar do qual todas as condições de acessibilidade podem estar presentes, mas mesmo assim alguém necessitará conduzir uma cadeira de rodas. Ou seja, esse aluno necessitará de um auxiliar ou de um cuidador. Para a diferenciação que esse artigo defende, tal observação do autor lança a luz sobre um aspecto de crucial importância. Em pesquisa recente, foi possível constatar que familiares de crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista, matriculadas na rede pública da educação na cidade de São Paulo, quando exigiam inclusão de fato, referiam-se aos mediadores e mediadoras mencionados na citação de Manzini. Expressavam-se como sujeitos coletivos, pais de crianças com TEA, e exigiam aquilo que seguidamente denominavam inclusão de fato, e reivindicando com esse argumento a presença de estagiários, auxiliares de vida escolar, cuidadores para crianças diagnosticadas, bem como solicitavam mediação institucional via atendimento educacional especializado para acesso a serviços terapêuticos. Com base em várias etnografias realizadas em escolas públicas nos últimos anos, foi possível registrar inúmeras situações em que protagonistas do cotidiano escolar descreviam a inclusão de fato, enumerando recursos de acessibilidade ou recorrendo aos números de matrícula do AE, Atendimento Especializado, Educacional Especializado. E, para demonstrar a inconsistência dessa sinonímia, que tenta confirmar a inclusão com o inventário de recursos de acessibilidade e comprovar a acessibilidade com o número de acesso ao atendimento educacional especializado, é oportuno revisitar a proposta de design universal, tal como tem sido ressignificada em alguns debates. Design universal, reapropriações críticas. O design universal tem sido repensado, reconfigurado de modo a transitar para outras teias de sentidos, e não permanece assim restrito às imprescindíveis quebras de barreiras, acesso, ou aos modernizadores processos de ampliação e de funcionalidades em dispositivos tecnológicos de acessibilidade. A obra do antropólogo Tim Ingold oferece contribuições muito densas para quem se dedica ao tema educação inclusiva, embora essa não seja uma questão abordada diretamente em seus escritos. E são densas as contribuições desse autor porque ele aborda sua argumentação tomando distância da dicotomia natureza versus cultura, muito presente no cotidiano escolar, uma vez que estudantes com deficiência são abordados frequentemente como se manifestassem déficits naturais. Com esse distanciamento analítico, Ingold retoma antropologicamente conceitos como o de organismo e ambiente, e para aquilo que importa aqui, oferece contribuição singular para discutir o alcance da categoria design universal. O autor faz uma discussão recuperando a noção de affordance, explica a seguir. Ingold, 2018, retomou a obra de James Gibson para estudar sua compreensão ecológica da noção de percepção. Chamou-lhe a atenção especialmente como Gibson evitou reduzir a percepção aos limites internos do corpo, evitando assim a ideia do corpo funcionando para perceber, e propôs alternativamente não separar corpo e mente, mas sim considerá-los em uma unidade que é indissociável do entorno.
Percepção, concluiu o autor, diz respeito a esse vivo, movendo-se, permanecendo, interagindo e no transcorrer do fluxo que permite reconhecer onde se está e principalmente como se está. Refere-se também à nossa possibilidade de compreender que nessas experiências do estar despontam de apropriações, recursos com interfaces, interações, possibilidade de ação, vias de acessibilidade e sinalizações que configuram o perceber de quem percebe. Mais do que isso, esses recursos, essas affordances produzem não exatamente a percepção, mas o perceptor, o agente concreto que está presente e a seu modo maneja o entorno. As affordances se apresentam não como objetos em si, mas como potenciais conectores do corpo com o lugar e do lugar com o corpo. Ingold percebe que com essa noção de affordance, a percepção é resgatada da prisão do cognitivismo, que é uma tentativa de reduzir as dimensões do humano ao cerebralismo natural. Mais do que isso, a percepção é também reconhecida no modo como o mundo se faz, com a intersecção de ambientes, e nesse fluxo a relação entre pessoas, não pessoas, objetos e demais formas de vida se torna ecossistêmica. O autor reconhece que entre os que valem da noção gibsoniana de affordance há os que consideram como que os objetos tornam-se parte da experiência de percepção porque têm propriedades intrínsecas, como a dureza de pedra, por exemplo. Mas, a seu ver, os que percebem os aspectos relacionais das affordances são os que aprendem com mais consistência a potencialidade da palavra conceito. Ou seja, affordances não existem em si, mas se tornam quando percebidas na e com a atividade presença. Sem a pessoa não temos affordance. Essa noção, tal como recuperada por Ingold, vira de cabeça para baixo a expectativa de adaptação que acompanha o vocabulário da acessibilidade e dos recursos adaptativos, pois, como destaca Glaucia Silva, o autor não se alimentou da categoria affordance de Gibson sem também alimentar-se da noção de mundo circundante. Umwelt, de Jacob von Wellcott, e fez dessa visitação a psicologia ambiental e a própria ciência biológica um processo, um método para compreender não como as pessoas se adaptam ao mundo, mas sim como atuam para adaptar o espaço a si. Se é assim, o que significaria para essa perspectiva configurar design? Goethe e Ingold responderam a essa questão e, no modo como fizeram, acentuaram a dimensão relacional com a qual categorias como affordance ou design devem ser pensadas. É no âmbito relacional do humano que o adjetivo universal pode ser acrescentado ou não. Isso porque a referência ao design exigiu dos autores certo nível de detalhamento que possibilitou compreender como emerge a noção de universal nesse modo de pensar. O ponto de partida é fundamental, pois Goethe e Ingold, 2020, indicam que pensar design não é exatamente projetar algo para todos, mas sim com todos. Para que a palavra todos não se torne uma referência evasiva, design diz respeito a analisar fluxos de interdependência, ou seja, modos de fazer que propiciem não somente fazer, mas também fazer junto quando estamos juntos. Não se trata somente do uso individual, que certos recursos e apetrechos proporcionam, mas também, principalmente, de entender como a experiência de estarmos juntos suscita interações em que as pessoas mostram que se percebem participantes de uma comunidade de tempo. Ou seja, de um ambiente que só se constitui com a presença com a interface entre e com sincronias que se estabilizam. A argumentação dos autores se aproxima muito da elaboração de uma proposta com a qual a noção de design universal se reelabora como design interacional. Eles consideram que design não diz respeito exatamente a inovar, mas sim a improvisar e dar visibilidade aos modos com os quais a convivência, metaforizada por Ingold como habitação, exige perceber como percebem e assim ter por princípio que todo aquele que está presente está, de fato, tentando adaptar o ambiente a si e fazendo isso no fluxo da convivência com os demais naquela comunidade de tempo, na habitação conjunta de um mesmo cronos. Os autores retomam imagem que às vezes lembram a argumentação de Friedrich Engels, às vezes a argumentação de Henry Bergson, e retém dessas retomadas a possibilidade de repensar, de representar qualquer um como homo fabius. Todos são identificados como autoelaboradores de si, mas não no sentido do organismo que se desenvolve,
mas sim do organismo na malha, na autoelaboração com ao lado de, com a mediação de, nos desenhos entrelaçados na meshwork. Antropologicamente, a palavra design tem um histórico de tomar parte das dinâmicas analíticas atentas à convivência, as quais apreendem os ambientes como sistemas de autoelaboração conjugada em que cada qual, na interação com as propriedades de tudo e com as particularidades de todos, continuamente se refaz. Convivialidade. Devemos a Escobar uma contribuição superlativa para o adensamento das pesquisas que reconhece do tema design universal uma questão de fundo para a educação inclusiva. E sua perspectiva é fundamental não somente porque nela é possível encontrar argumentos como que propiciam diferenciar acessibilidade e inclusão, mas principalmente porque compartilha conosco uma premissa que ao termo que quer nos ensinar que a busca por um design universal é em si insuficiente pois sua proposta diz respeito ao design, não exatamente universal, mas sim nos termos do pluriverso. Quais seriam os termos do pluriverso? O que seria o design pluriversal? Mais do que um neologismo, a noção de pluriverso expressa o engajamento de inúmeras frentes de pesquisa que têm se dedicado internacionalmente a refutar o uso acrítico e generalizado do conceito de desenvolvimento. Trata-se da elaboração de novas epistemologias com as quais se demonstra que o esgotamento planetário em andamento tem um contraponto nas propostas de decrescimento e de desaceleração nos modos de fazer e de viver. Trata-se de uma relativização do universalismo capitalismo com a qual se desmitifica a ideia de que estamos construindo um único mundo em que tudo e todos chegarão ao ponto de abundância após aprender a desenvolver cada respectivo lugar e cada vida que em decorrência é chamada a adquirir competências e habilidades para fazer parte. Uma tapeçaria global de alternativas reage ao processo histórico que deixou todos os aspectos da existência sob a custódia da economia, indicando também que a educação sofre efeitos muito nocivos desse reducionismo, pois tudo e todos participam com grandes assimetrias sociais de uma dinâmica em que a existência vai se processando como se o sentido da vida fosse dependente de obter condições para participar da produtividade das demandas do desenvolvimento. Emerge uma argumentação que desafia a ontologia moderna do universalismo economicista em prol da multiplicidade de universos possíveis. O avesso dos modos competentes de progredir são os modos relacionais da existência. Articula-se uma autocrítica imprescindível para a educação inclusiva. Melhorar o que fazemos ou fazer em menor escala não é o bastante. O caminho a ser seguido não é simplesmente tornar as empresas mais responsáveis ou ajustar burocracias regulatórias. Tampouco é uma questão de reconhecer a cidadania das pessoas de cor, idosos, deficientes, mulheres ou queer por meio da política progressiva pluralista. Essa proposta sempre foi tornar o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentáveis e inclusivo por meio de tecnologias, mercados e reformas políticas e institucionais adequadas. Qual é o problema? Essa autocrítica quer enfatizar que na maior parte do tempo, a ideia de inclusão permanece restrita à noção de conseguir entrar, passar a fazer parte, estar dentro, e temos assim típicas percepções do direito de acesso, pressupondo que todos, todas podem e devem participar, aceitando que participar dessa noção de desenvolvimento é adquirir conhecimento, bens, posições pessoais, para tentar ser uma unidade autônoma. Não há dúvida de que todos podem e devem participar, mas é necessário reconhecer que a estrutura operacional das instituições e da esfera pública, de modo geral, seguidamente converte cada participação em processo individual de aquisição de direitos. Mas, mesmo engendrando inúmeros esforços sociais, ainda assim decorre dessa estrutura uma apropriação generalizada da ideia de acesso que, de fato, esvazia os conteúdos da diversidade, reduzindo a presença de cada qual às representações da tolerância, ou seja, fazendo com que a tarefa da escola, da empresa, da instituição seja de reconhecer que a pessoa tem o direito a participar da produção, ainda que deficiente, ainda que mulher, ainda que LGBTQIA+, ainda que não branco e assim por diante. A premissa é básica na ordem do crescimento naturalizado, universal e supostamente imprescindível, a deficiência, debilidades
impotências e inconformidades são, na maioria das vezes, analisadas com repertórios que descrevem individualmente a ausência de competências ou a ausência dos recursos próprios naturais para usufruir os recursos gerados nas dinâmicas institucionais do crescimento econômico. Assim, o centro da questão está na necessidade de uma radical reinterpretação dos modos de fazer associados ao sentido do saber fazer. E é aqui que a contribuição de Escobar para a ressignificação do design universal se torna referência imprescindível para diferenciar a inclusão e, consequentemente, adensar nossa noção de educação inclusiva com os termos do pluriverso. Politicamente, pluriverso é uma afirmação de que outro mundo é possível, né? Epistemologicamente, é também um reconhecimento de que a herança etnocêntrica que acompanhou o nosso uso da palavra universal é um legado em permanente atrito com a diversidade. Não são poucas as vezes em que, ideologicamente, religiosamente ou gerencialmente, a universalidade é evocada para indicar que a diferença e a diversidade são de outro mundo. Pessoas com deficiência vivem permanentemente a experiência do pertencimento a outro mundo. Decrescimento, desaceleração e convivialidade são palavras-chave raramente associadas aos esforços necessários para a superação dessa situação. Design universal ou design nos termos do pluriverso é uma ferramenta imprescindível nesse processo, segundo Escobar. Mediações e mediadores. Arturo Escobar refere-se à necessidade de reformular outros modos de estar em cada espaço, retomando a ideia de pessoa constituída em rede com os fazeres desenhados, para que a conexão entre todos corresponda à conexão entre interdependências que se reconhecem e se complementam. A proximidade com os propósitos da educação inclusiva se revela quando a argumentação do autor demonstra que, no seu entender, a presença de cada qual nos espaços institucionais compartilhados não deve ser reduzida ao esforço para que todos adquiram condições de participar do progresso, do desenvolvimento, pois essa percepção naturaliza o desenvolvimento e seus ritmos e acelerações como roteiro único e homogêneo. Se é homogêneo, projeta-se a inserção de cada um como consequência do esforço individual, ainda que em espaços coletivos, para valer-se da oportunidade recebida para equiparar-se. Por isso, o autor retoma o tema design, propondo um processo que seja capaz de relativizar o desenvolvimento como ponto de chegada universal e que se deixe adjetivar com a noção de pluriverso, com a qual ele afirma ser possível e necessário assumir a radical interdependência como característica primeira da experiência humana. Trata-se de reafirmar a densidade ontológica da diferença, o que não significa retomar a noção de essência com a qual inúmeros reducionismos, preconceitos e capacitismos reduzem a pessoa àquilo que supostamente a natureza configurou como específico. Ao contrário disso, Escobar afirma que a experiência humana é desenhada com a convivialidade, categoria que ousadamente buscou, na obra de Illich. Neste modo de pensar, esta é a base, fundamental para indicar o que distingue inclusão, que não é preparar para conviver, tampouco recolher para conviver, mas sim forjar new commons, ou seja, reconhecer que é com a convivialidade que nos constituímos, com ela não para ela. Nela não entramos, com ela nos fazemos. Inclusão é esse fluxo que transcorre quando já se produziu historicamente o acesso. A categoria convivialidade, buscada por Escobar em Illich, é também expressa com recursos descritivos que ora lembram argumentos sistêmicos que Gregory Bateson, ora lembram a noção de manualidade que Álvaro Vieira Pinto ensinou a Paulo Freire e que diz respeito a desenhar o mundo ao alcance da mão. O design, nos termos do pluriverso, toma como ponto de partida a premissa de que ninguém, ou mesmo nada, preexiste às relações que constituem tudo e todos. E desenhar a convivialidade é produzir ecossistemas relacionais em que a experiência em comum com seus emaranhamentos, e tessituras rompe com binarismo, produtivo e improdutivo, normal, anormal, hábil e inábil. O design deixa de ser pensado como universal porque, nos termos da inclusão, da convivialidade, do estar já dentro, não faz sentido proporcionar somente a usabilidade dos objetos, dispositivos e perfis arquitetônicos. Se por um lado tudo isso é inegavelmente importante, por outro o design passa a ser pensado como pluriversal,
pois reconhecem em primeiro plano que as ações humanas são radicalmente independentes, expressões necessárias do fazer junto, do fazer com a medição de. Nesses termos, mediações e mediadores não são demonstrativo da presença de alguém que deve ser assistido, mas materialidades da dimensão relacional da vida. Não se trata de esvaziar o sentido de universal que acompanha a categoria Zeigarnik universal, mas sim de reconhecer que só pode ser universal o desenho dos ecossistemas inclusivos, sem o risco de fazer com que a universalidade represente qualquer prevenção contra a diversidade. Diversidades se complementam com o design pluriversal, e o heterogêneo, neste caso, não é o polo dicotômico do homogêneo. O design, nos termos do pluriverso, aborda e abrange fundamentalmente os desenhos do tempo, das temporalidades, dos fluxos e modos de fazer. E essa é uma questão que exige um breve detalhamento. Tecnologias temporais. A reabertura de diálogo com Illich, elevava a efeito por Escobar, trouxe para a sua reflexão sobre a convivialidade uma questão de fundo que diz respeito aos modos como uma sociedade orientada para a eficiência se estratifica. A velocidade é um fator de estratificação de pessoas, não somente porque na dimensão econômica do cotidiano percebem-se assimetrias da classe social nos tempos de obter no acesso ao recurso mais veloz, nos tempos de ir e vir, mas também porque os tempos de fazer são decisivos na configuração de deficiências, incapacidades e insuficiências pessoais. Por isso, a valorização das interdependências, que equivale a recusar tomar ações interdependentes como expressões do perfeito ajudando o imperfeito, solicita a redesenhar os tempos, não os tempos de cada um, mas aqueles que estabelecem sincronias, ou seja, o fazer ao mesmo tempo e no mesmo espaço, com o mesmo ponto de partida em direção ao mesmo ponto de chegada, o que tem na escola possivelmente seu exemplo mais consistente. Nos séculos 20 e 21 foram intensificadas dinâmicas de aceleração da existência, de modo inseparável das dinâmicas de aniquilação da vida em comum, com o alargamento de uma paisagem patológica, em que o uso de tecnologias, longe de gerar oportunidades de apaziguamento e descanso do labor humano, significou o que tem significado a projeção do homo econômicos como aquele que vive em crescente processo de aceleração e aquisição de competências resolutivas aceleradas e aceleradoras. Rosa chamou atenção para nosso tecido temporal, destacando que procuramos produzir um eu saturado de uma lógica performativa, em que a aceleração progressiva tem efeitos tremendos para a vida social, porque no limite, esse sujeito em permanente estado de aceleração é simultaneamente alguém que destrói o entorno, destruindo-se a si e vice-versa. Enredamos-nos na lógica de que modernizar, melhorar, progredir é sempre equivalente a acelerar em direção ao que não se tem e tornar obsoleto aquilo que se tem. Para a educação inclusiva, a questão central não é adquirir ou distribuir ferramentas cognitivas para participar desse crescimento econômico. E Escobar e os autores que debatem a tapeçaria do pluriverso trataram detida e cuidadosamente essa questão, apontando saídas políticas e econômicas elaboradas com estratégias denominadas decrescimento. Decrescimento é um denso argumento que demonstra que nossa noção de eficiência contém uma dinâmica deficientizadora e um modus operandi que esgota todos os modos de viver humanos e não humanos. A síntese que De Maria e Latouche fizeram é elucidativa. O decrescimento é geralmente associado à ideia de que aquilo que é menor pode ser bonito. No entanto, a ênfase não deve ser no menos, mas também nos diferentes. O objetivo do decrescimento é escapar de uma sociedade absorvida pelo fetichismo do crescimento. Não é inicialmente um projeto econômico, nem mesmo um projeto para outra economia, mas um projeto social que implica escapar da economia com uma realidade material. Compartilhamento, simplicidade, convivência, cuidado e bens comuns são manifestações primordiais. Trata-se de uma transição para sociedades conviviais que vivem de maneira mais simples, em comum e com menos. Trata-se de sair do paradigma do homo economicus, ou homem unidimensional, de Marcuse, principal fonte de homogeneização planetária e destruição de culturas. Uma vida inclusiva é o avesso de um sistema cada vez mais interconectado para não parar de crescer e que se recusa a discutir o que representa viver como se fosse possível crescer sem parar. Uma vida inclusiva concernente à reapropriação das tecnologias com base na premissa de que
A diversidade também diz respeito a esse universo tecnológico, universo esse que só aparentemente é universal. A tecnologia não é antropologicamente universal, seu funcionamento é assegurado e limitado por cosmologias particulares que vão além da mera funcionalidade e da utilidade. Assim, não há uma tecnologia única, mas uma multiplicidade de cosmotécnicas. A expectativa de buscar perfeição técnica pelo aperfeiçoamento de ferramentas e habilidades individuais é parte da aceitação crítica e autodestrutiva de que educar representa potencializar desempenhos cada vez mais acelerados e obter tecnologias cada vez mais atualizadas para a cada um incorporar o ritmo necessário para aprender, compreender e empreender. O design pluriversal de Escobar sugere ferramentas imprescindíveis para a educação inclusiva, a qual não pode ser pensada como parte orgânica desse mundo em processo de autoaniquilação, mas sim como uma de suas antíteses, uma das soluções sistêmicas para enfrentar seus problemas estruturais. Dentre essas ferramentas imprescindíveis, cabe destacar as tecnologias da desaceleração. Desaceleração no âmbito da educação inclusiva não significa reconhecer que alguns só conseguem um fazer vagaroso porque tem outro ritmo. Desaceleração na virada ontológica do pluriverso é o reconhecimento de que ninguém é lento em si mesmo, mas somente no âmbito de um fluxo relacional em que esse alguém se torna lento em relação a alguém ou algo. Se decrescer significa desprender a vida da armadilha do desenvolvimento para a escola, desacelerar é uma tecnologia de redesenhar fluxos, diminuindo a aceleração constante do todo e com todos, necessariamente com todos, para que a malha relacional tenha nova pauta rítmica e cada qual com suas interdependências faça parte daquele ecossistema manejando ferramentas da convivialidade, não da deficiência. E são ferramentas da convivialidade, por exemplo, cada agir pedagógico sobre os afazeres, sobre os fazeres com todos, sem separar os que dependem de mediações e mediadores. Intervenções nas temporalidades de todos e do todo, abrangendo todo o tecido relacional do ecossistema educativo, são tecnologias que adensam as propriedades inclusivas da convivência que caracteriza a experiência escolar. Desaceleração com todos, não apenas para socorrer a imperícia da pessoa ineficiente, é uma das mais sólidas pedagogias inclusivas porque diz respeito a abordar a escola no seu todo com as diversidades já convivendo no ecossistema escolar. É essa abordagem que diferencia inclusão de acesso e acessibilidade. Considerações finais. Acesso, acessibilidade e inclusão são palavras do léxico da educação inclusiva, são inseparáveis, mas não são sinônimos. Têm sido utilizadas com grande embaralhamento de sentido, predominando no cotidiano escolar estratégias argumentativas que se valem dos repertórios da acessibilidade para demonstrar e garantir o compromisso com a educação inclusiva. Outras palavras recentemente acrescentadas a esse léxico, como desaceleração e convivialidade, pouco ou nada estão presentes em nosso projeto pedagógico. Em termos educacionais, em certo sentido, tem ocorrido com a categoria inclusão, algo que há bom tempo foi percebido por Martin, em relação ao uso generalizado da categoria exclusão para descrever quase todos os problemas sociais. O sociólogo argumentava que seria impossível compreender as debilidades sociais que descrevíamos sempre com a palavra exclusão, sem colocar no centro dos debates o que entendíamos por inclusão. Esta, no seu entender, jamais discutida, considerando o que efetivamente acontece. Permanece atual a perspectiva desse autor e pode-se acrescentar um dado que pude observar e analisar em situações distintas. A palavra inclusão tem sido utilizada como se fosse autoexplicativo, como se a simples menção ou uso de sua forma adjetivada, como inclusiva para a educação inclusiva, por exemplo, fosse suficiente para expressar seu conteúdo. A Lei nº 13.146 de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, referida também como Estatuto da Pessoa com Deficiência, de importância inquestionável, por óbvio, menciona dezenas de vezes a palavra inclusão. Mas não pareceu necessário às inúmeras autoridades que participaram da sua tramitação explicitar a priori o sentido com o qual a palavra emergia na razão de ser daquela lei, daquele estatuto. No preâmbulo dessa lei, a deficiência é apresentada não mais como atributo pessoal, nem como condição estática e exclusivamente biológica.
O pressuposto indicado no documento é o de que deficiências resultam da interação entre limitações individuais e barreiras. Deficiência passa a ser o resultado da falta de acessibilidade que a sociedade e o Estado dão às características de cada um. O texto destaca que sua grande inovação está nesse deslocamento interpretativo, reconhecendo a deficiência relacionada ao meio e esse meio conjugado aos impedimentos pessoais. Mas é surpreendente constatar que um texto elaborado para balizar a inclusão tenha um título específico para a acessibilidade, o título terceiro, e não tenha um específico para a inclusão. No todo, ainda que as barreiras da sociedade, o meio, despontem como expressões de reconhecimento de que a singularidade individual não esgota o que é necessário para abordar direitos da pessoa com deficiência, predomina um modo de usar a inclusão que se explica e comprova com recursos de acessibilidade, com normas técnicas e operacionais, e principalmente com estratégia adaptativa. Essas, aliás, correspondem ao conteúdo mais denso desse estatuto, que conjuga muitos avanços políticos. Mas qual a diferença de fundo que a categoria inclusão traz em seu conteúdo epistemológico, político e pedagógico? Tal como esse artigo reconheceu no início, é muito importante e consistente a defesa de Manzini. Faz com que é específico na acessibilidade, inclusive porque o autor demonstra a interface entre a acessibilidade e a presença de mediadores e mediações, focalizando desde um ângulo muito próximo ao chão da escola até a complexidade da questão. Do mesmo modo, é importante considerar o detalhamento que este escrito buscou na análise de Nunes e Nunes, que pormenoriza o conceito de acessibilidade, desdobrando aspectos que permitem compreender seus nexos com as tecnologias assistivas de informação e múltiplas ergonomias. Em ambos os escritos pode-se perceber o esforço analítico para diferenciar acessibilidade e acesso, bem como para evidenciar que muitas vezes a referência às quebras de barreiras é apresentada de modo a confundir uma categoria com a outra. Não é casual que esses movimentos de análise comparativa tenham abordado o tema design universal, pois se trata de uma perspectiva que traz em seu bojo aspectos com potencial para consolidar o acesso e aspectos para ampliar o alcance das estratégias de acessibilidade. Mas o design universal ganhou destaque nesse artigo porque tal tema permite compreender como algo de específico em termos de inclusão emerge e se adensa quando não são considerados os fluxos de interdependência com os quais as pessoas se configuram de modo relacional. Nesses fluxos, uma reorientação ontológica de noção de design se processa e o que se torna imprescindível passa a redesenhar os tempos de todos com todos e os espaços como sistemas de concatenação do fazer juntos. Se são redesenhados os fluxos, emerge o pluriverso. Essa é a diferença estrutural da inclusão, que incide sobre a escola e não sobre deficiências e diversidades em específico. Incide sobre o em comum e é por isso que o design em termos inclusivos deixa de ser universal para ser a expressão da diferença que se complementam com o pluriverso sem estratificações performáticas instituídas pela eficiência. A escola, nesse sentido, pode ser pensada ou sonhada como um ecossistema inclusivo, uma rede de redes em que se enredam as diferenças de modo complementar e pessoas objetivas e subjetivamente se complementam. Complementação é parte do repertório das interdependências e com estas o todo é permanentemente repensado, redesenhado para que sistematicamente tudo que se perceba como fluxo inclusivo seja adensado. É um processo que não termina, não fica pronto, mas se adensa continuamente. Inclusão não é a conquista do direito de entrar, isso é acesso, é democratização, universalização de direitos. Tampouco é base tecnológica para usar, manejar, comunicar, deslocar, isso é acessibilidade. Inclusão é a convivialidade em si, de dimensão da internalidade, já em processo, já conquistada, já revelando a complexidade das diferenças quando juntas, é a intervenção permanente no todo. Equivale, por exemplo, a modificar o modo como todos produzem e consomem energia para que não falte água para tudo, para todos e para cada um. É a intervenção nos modos de fazer no fluxo do todo para a parte. Por isso, quantitativamente, temos inúmeros exemplos mais expressivos de acesso à acessibilidade do que de inclusão.
Embora essa palavra seja onipresente, é usada para demonstrar acesso ou acessibilidade, as experiências de educação inclusiva em si são embrionárias porque dependem do encadeamento sistêmico de outros fatores. Vale para a educação inclusiva o mesmo que Solon considerou para a atual situação em que enfrentamos enquanto humanidade. Estamos vivendo uma crise sistêmica que só pode ser resolvida com alternativas sistêmicas. O que a humanidade enfrenta não é só uma crise ambiental, econômica, social, geopolítica, institucional e civilizatória. Essas crises são parte de um todo. É impossível resolver qualquer uma delas sem abordar conjuntamente todas as outras. Elas se retroalimentam. As estratégias unidimensionais não conseguirão resolver essa crise sistêmica, pelo contrário, podem agravá-la. Educação inclusiva não é uma estratégia unidimensional, é uma das alternativas sistêmicas necessárias para o enfrentamento do grave momento que vivemos como humanidade. Quanto mais confundirmos inclusão com acesso e acessibilidade, mais difícil será compreender que educação inclusiva e escolas como ecossistemas inclusivos dizem respeito não a tornar o ensino mais eficiente, mas sim a engendrar outra sociedade ou outro mundo. Então, quer dizer, esse artigo, né, educação inclusiva e diferença entre acesso, acessibilidade e inclusão, deixou bem claro, né? O acesso, né, por exemplo, né, acesso a uma sala de recursos multifuncionais, a pessoa, né, que tem deficiência, ela conseguir entrar nessa sala. Mas se ela entra nessa sala e dentro dessa sala não é lhe permitida, não é lhe garantida a liberdade, né, de utilizar ali, né, tudo o que é de direito dela, dessa pessoa, maquinários, equipamentos, mobiliário, todos os recursos, ela não tem, ela não pode fazer o uso, ela entra, mas se ela não usa, então não tem acessibilidade, tá? E no caso de inclusão, frisa-se muito convivialidade, né? Então, acesso é o entrar, né? O acessibilidade, acessível é aquilo que pode ser usado, né? Então, quer dizer, quando a pessoa com deficiência ela consegue usar tudo, plenamente, todos os recursos, sejam eles quais forem, né, que lhes são de direito. E inclusão quando a convivialidade saudável, convivência com as pessoas, não lhe é negada. Né? Quando a pessoa, né, seja a pessoa com deficiência, e esses conceitos, né, acesso, acessibilidade e inclusão, não é só pessoa com deficiência, pessoas com alta habilidade com educação também, né? Por exemplo, o aluno superdotado, né? O trabalhador ou trabalhadora superdotado, né? Numa instituição de ensino, tem acesso quando consegue entrar, tem acessibilidade quando consegue usar plenamente tudo que lhe é de direito. E é o ambiente inclusivo quando os seus relacionamentos, a convivialidade saudável não lhe é negada. E como que isso pode ser negado? No caso, por exemplo, citando o meu caso, esses 3 casos já me foram negados muitas vezes. Acesso, muitas vezes aprovado em processo seletivo de mestrado e doutorado, claramente aprovado, mas que pessoas ali colocaram um baita zero de propósito, só para não deixar eu entrar. Às vezes por jogo, né, por influência de terceiro, né, por causa de difamação, calúnia, alguém, né, ficou sabendo, né, sabia que eu estava aprovado, foi lá, falou mal para a coordenação que não tinha um pico de vergonha na cara, já era desonesto por natureza, então não deixou acessar. Muitas vezes eu cheguei a acessar um determinado curso, empresa e tal, mas lá dentro não podia usar plenamente todos os recursos, né, que me sempre foram de direito. Ou seja, tive o acesso, mas não a acessibilidade. Em muitos ambientes eu conseguia acessar, entrar, utilizar tudo que me era de direito em termos de recursos, mas me foi negado convivência saudável, porque eu humano as pessoas se tornaram desumanas, eu justo as pessoas se tornarem injustas, eu coerente as pessoas se tornarem incoerentes, eu respeitoso as pessoas se tornaram com falta de respeito. Então, num ambiente desse, o que adianta? Entrar no ambiente, né, usar os recursos, mas as pessoas estão fazendo graça com a cara da gente, estão tirando onda com a cara da gente, estão difamando, injuriando, constrangendo, então não adianta nada. Não tem inclusão. O que adianta entrar, usar os recursos e tá ali todo mundo fazendo gracinha? Não tem um pingo de respeito, não tem um pingo de vergonha na cara, é um fingimento puro. Uma coisa que está na frente é uma coisa, que está por detrás é outra. Não adianta. É melhor nem entrar então, nesse caso, ou se garante tudo,
ou não se garante nada, não deixa nem entrar, porque aí é prejuízo para o superdotado, para superdotado, né, para a pessoa que tem algum tipo de deficiência. Não, ué. Ou é tudo ou é nada, não tem 99%, 99% não é 100, meu amigo. Tá? Ainda mais quando se trata de uma temática sensível como educação inclusiva, trabalho inclusivo. Não tem como incluir pela metade. Peraí, você vai, né? A pessoa chega lá e fala assim: peraí, eu vou incluir uma perna sua aqui hoje, amanhã eu incluo a outra. Não existe isso. A pessoa tem duas pernas, ou inclui as duas ou não inclui nenhuma, então. Ou se a pessoa está espalhaçada, fala, tem que demitir liderança que deixa isso acontecer. Não, hoje eu incluo só a perna, o ano que vem a outra perna, daqui a 2 anos o seu braço, depois o outro. Mas peraí, que putaria, desculpa, que palhaçada que é essa? Não pode fazer isso. Mas não pode, ou inclui ou não inclui, caramba, entendeu? Ou acessa, né, da forma correta no tempo certo, utiliza plenamente todos os recursos que lhes são de direito, sejam eles, né, mobiliários, equipamentos, tecnologias, tudo, sem faltar nada. E todo relacionamento saudável né, ele é garantido, tudo que ele é de direito em termos de relacionamento, em termos de estrutura, arquitetura, tudo. Ou então nem inclui, não precisa nem entrar. Né? Eu digo isso até é o que eu digo para você, né? Se você, minha aluna, meu aluno, seja o ambiente educacional que você estiver, que a pessoa fizer uma proposta interessante para você, mas não garantir tudo o que você tem de direito, acesso, acessibilidade e inclusão, recuse. Você não é pouca coisa, nenhum ser humano é pouca coisa. A gente não tem que aceitar migalha. Ou é 100%, ou é nada. Pronto. A gente tem que ser assim, porque senão as pessoas ficam fazendo graça com a cara da gente. Só quando ocorre violação de direito, é porque alguém, né, pode ter um conjunto de pessoas, ou uma pessoa só, que não querem garantir 100% do que nos é de direito, quer violar alguma coisa. Não, arranca a inclusão, então arranca a acessibilidade. Não, quer arrancar alguma coisa porque vê que a gente tem direito e não quer respeitar o direito, então vai arrancar sempre alguma coisa, ou muita coisa. Não deixa arrancar. Né? É direito? Direitos foram feitos para ser respeitados. E ponto. Tá? Direitos foram feitos para ser respeitados. Então não deixa, não. Se você está entrando, seja num ambiente, espaço educacional, espaço laboral, né, reivindique o seu direito. Não aceite que o seu acesso seja negado, que a sua acessibilidade seja negada, que a sua inclusão seja negada. Tá? Então é isso, né? Para quaisquer dúvidas, meu aluno, por favor, entre em contato por e-mail, né, por WhatsApp ou mesmo por chamada de vídeo, tá bom?